Olá, boa tarde. Eu vim aqui hoje falar um assunto que para mim é bem importante. Tenho pensado e estudado bastante sobre isso. Nesses 20 anos, eu acredito, o mundo mudou tanto, tanto, e que a gente sempre teve desigualdades, né? A gente sempre teve essa desigualdade absurda, mas nós éramos mais coletivos. Eu lembro na minha infância, na minha adolescência, por mais que eu tivesse tido muitas dificuldades, sempre no meio da gente, sempre tinha todos, né? Sempre tinha um gordinho, um magrinho, um preto, um branco, um alto, um baixo, um feio, um bonito. E essas diferenças pra gente não eram tão relevantes. E a gente conseguia, dentro desse quadro, sem maldade, porque eu acho que também existia maldade, mas realmente entre os amigos, os verdadeiros, aquela turma, por mais que você tirasse um sarro de um amigo, a gente conseguia fazer isso de uma maneira mais leve. Aonde que eu estou querendo chegar? Que eu acho que a gente nunca viveu tanta desigualdade. E quando eu falo desigualdade, é olhar para o outro como se o outro não fosse humano, né? Antes a gente tinha problemas de dinheiro, né? A gente apontava aquele é rico, aquele é pobre, aquele é isso, aquele é aquilo. Hoje, essa semana eu saí para conversar com uma amiga e a gente entrou num assunto que eu achei tão interessante, que a pauta hoje é eu sou mais feliz do que você. A gente sempre vê assim, entre ricos e pobres, né? O rico sempre acha que o pobre é infeliz. E o pobre sempre acha que o rico é infeliz. A gente vê o magro achando que o gordo achando que o magro, o feio achando do bonito, o bonito achando do feio, do alto, do rico, do baixo. A gente sempre acredita que o que nós somos muito mais felizes do que os outros. Pelas nossas escolhas, a gente sempre acredita que nós somos mais felizes do que os outros. E eu acredito que é possível com que isso aconteça, mas isso não pode ser uma pauta. As escolhas que a gente faz nas nossas vidas, isso leva a gente à felicidade ou não? Sim, mas eu não acredito que alguém é mais feliz por ter mais dinheiro. Eu não acredito que alguém é mais feliz por ser branco, por ser negro, por ser mais bonito, por ser menos bonito, ou por ser... Eu vejo hoje, por exemplo, as pessoas assim, eu com 50 anos, que é uma coisa que eu estudo, eu gosto muito do estudo das mulheres acima dos 40. Estudo muito isso. A gente acha que hoje nós somos mais felizes do que os jovens, pelo menos. E os jovens acreditam que nós não somos felizes porque já não temos a juventude. A pauta hoje é eu sou feliz ou não, mais ou menos. E o que eu acredito? Eu acredito que a felicidade é uma construção. A felicidade não é uma coisa. A felicidade não é porque você é jovem, porque você é velho. A felicidade não é porque você tem dinheiro ou porque você não tem dinheiro. Essa construção da felicidade que eu acredito que eu comecei a querer essa construção a partir dos 40 anos. Até então, para mim, viver era viver. A partir dos 40 anos, eu comecei a observar coisas em mim que eu percebia que em outras pessoas poderiam ser mais felizes. E quando você começa a olhar sem invejar, quando você olha uma pessoa e fala assim, nossa, ela faz isso na vida dela e isso torna ela mais feliz. Talvez se eu tentar isso na minha vida, pode ser que isso me faça mais feliz. Mas são pontos. E da mesma forma que eu acredito em construção de felicidade, eu acredito também que quando nós herdamos, nós não herdamos só dinheiro das nossas famílias, a gente herda saúde, a gente herda bons modos, educação, família mais organizada ou menos organizada. Às vezes coisas ruins também. A gente herda muitas coisas ruins das nossas famílias. E essa construção de um ser humano único tem que ter nessa construção você também deixar o que é ruim. Para muita gente, às vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que herdam saúde da família e não querem, vão ter uma vida totalmente desregrada, não tem interesse nisso. Se isso faz a pessoa feliz, tudo bem. Conheço pessoas, por exemplo, que herdam dinheiro e perdem. Tem
Tem gente que é da educação e é super mal educado. Essa construção do que é ser feliz é tão importante que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso. A felicidade não é porque ninguém te dá essa felicidade. Isso não é do outro, não é porque você tem um casamento legal, que você tem filhos, que você não tem filhos, que você viaja pelo mundo todo, porque você tem dinheiro. A felicidade é uma coisa construída. Eu acho que nesse mundo, eu acho que Deus foi tão justo, tão justo. E eu acredito também que a felicidade é uma coisa tão nobre, não tão nobre, que realmente você tem que construir. Não nasce. Eu conheço pessoas que, para mim, aparentemente, têm tudo aos meus olhos e são extremamente infelizes. E aparentemente pessoas que eu acredito olhando que não têm tantas coisas e são muito felizes. A felicidade é uma construção interna. E a gente tem que parar um pouquinho com essa briga, que eu sou mais feliz. A gente vê muito nas redes sociais essa briga da felicidade. Antigamente era mais pelo dinheiro e tal, mas hoje eu vejo que o que mais se mostra e o mais se busca, o que mais se inveja, talvez, seja essa tal de felicidade. E eu acredito sim que a felicidade é uma construção. Então, se em algum momento da tua vida você acredita que você não está tão feliz como você gostaria, vale a pena você ir em busca do que realmente te faz feliz. Só mais uma coisinha. Felicidade é diferente de alegria, tá? Alegria todos nós temos momentos de alegria. Você pode estar num bar bebendo, sorrindo e não estar feliz, só estar alegre. Esse era esse ponto. Bom final de semana, bom dia a todos.